Olá pessoal do Fala Sil, eu tô aqui com ele, Dr. Luciano Palladini, oncologista. Hoje nós vamos falar sobre prevenção ao câncer. Não sai daí, é rapidinho, eu vou, mas eu volto. É isso aí pessoal, estamos de volta e antes de mais nada eu quero te pedir para assinar o canal aqui do Fala Sil, curte esse vídeo, já deixa seu like, aciona o sininho aí para você receber as notificações e no final, é claro, deixa o seu comentário. Olá, tudo bem, Dr. Luciano? Muito bom ter o senhor aqui com a gente, seja bem-vindo. Obrigado, senhor, obrigado pelo convite para conversar um pouco sobre prevenção, né, sobre alerta, né, a favor do cuidado à saúde, né, que é uma coisa importante. É importante que tenha canais de comunicação que entrem na casa das pessoas, ainda mais com esse formato seu, né, as pessoas podem acessar de qualquer forma e para orientá-las sobre a melhor promoção à saúde mesmo. A gente acha bastante importante essa mensagem, até porque, como a maioria sabe, eu tive câncer e eu tinha várias e várias dúvidas, mas eu tinha como perguntar, sou muito falante, né? Mas as pessoas não têm tanto acesso à informação e a gente quer saber, assim, o índice de câncer, como é que ele continua? Ele continua crescendo? Em que nível que está essa história aqui no nosso país? Câncer é uma doença muito prevalente, muito comum. Câncer em geral, porque o câncer é um nome para dezenas de diagnósticos diferentes, né? Então, câncer de mama, câncer de intestino, câncer de cérebro, câncer de pulmão. Teoricamente, qualquer tecido do nosso corpo pode ser sede para um câncer. Isso é importante para as pessoas saberem primeiro, até porque é muito comum quando a gente faz uma primeira consulta de alguém com câncer, o próprio familiar também, eles tendem a fazer uma transferência ou se identificar com outros casos de câncer que eles vivenciaram, ou na família, ou entre amigos. É sempre importante a gente lembrar que cada caso é um caso, né? Uma máxima em medicina, e cada caso é um caso, mesmo câncer de mama. Tem câncer de mama em vários subtipos, né? Mesmo um tipo de câncer de mama que é parecido com o de algum amigo que você tenha tido, tem uma evolução diferente. Então, câncer como um todo é uma doença que tem aumentado em incidência. Estima-se que a cada 10 adultos, 4 desenvolvam ao longo da vida câncer, então é uma doença comum. E alguns cânceres são mais comuns, né? Câncer de mama, por exemplo, a cada 8 meninas de 15 anos de idade, se a gente acompanhar essas 8 meninas até os 75 anos de idade, uma das 8 vai ter desenvolvido câncer de mama. Entre os homens, se a gente pegar 6 meninos de 15 anos de idade e acompanhar esses 6 meninos até os 70, 80 anos de idade, um de cada 6 vão ter desenvolvido câncer de próstata. Então, o câncer é uma doença que tem aumentado muito a incidência porque a gente vem envelhecendo. E o principal fator de risco para o câncer é o envelhecimento. Porque quanto mais a gente envelhece, mais degeneração a gente tem nos nossos tecidos, maior é a chance de erros, né, alterações genéticas no momento da multiplicação das células do nosso tecido sadios e acaba, muitas vezes, que isso leva ao aparecimento de algum tipo de câncer. A gente estava conversando aqui no intervalo e o índice de câncer que ainda prevalece maior é por causa do tabagismo. O cigarro ainda, mesmo que o cigarro venha em diminuição, o hábito do tabagismo vem em diminuição. Tem uma ideia, no Brasil na década de 80, 33% dos adultos eram tabagistas. Os dados mais recentes da PNAD, que é a melhor pesquisa para avaliar isso no nosso cenário no Brasil, mostram que entre 10% e 11% dos adultos são tabagistas. Então, assim, tabagistas, 1/3 do que a gente observava aí 30, 40 anos atrás. Mas o problema é que o efeito do cigarro é um efeito que permanece por muitos anos, né? Mesmo uma pessoa que fume, né, cronicamente pare de fumar, ela só vai ter uma diminuição mais exacerbada no risco de câncer depois de 10, 15 anos de interromper o tabagismo, né? Gradualmente vai diminuindo, mas só 15 anos depois é que esse risco diminui de forma mais importante mesmo. Então, ainda hoje, como essa redução do tabagismo é algo que a gente vem observando relativamente mais recentemente, ainda há muitos casos ligados ao cigarro. Então, em torno de 30% das mortes por câncer são mortes relacionadas a cânceres ligados ao tabagismo. Então, não é só o câncer de pulmão, né? Câncer de pulmão, mas câncer de esôfago, câncer de garganta, o câncer de colo de útero, que o principal fator de risco é a infecção pelo HPV. Mas uma mulher que tem infecção pelo HPV e que fuma tem um risco maior de ter câncer de colo de útero do que uma mulher que tem infecção pelo HPV e não é tabagista. Então, o cigarro está relacionado a alguns tumores que a gente sequer fazia ideia de que pudessem estar de fato associados. Então, mesmo que o tabagismo esteja em diminuição, os cânceres ligados a ele continuam aparecendo e 1/3 das mortes, então, relacionadas ao câncer são devidas ao tabagismo. Outros fatores aí de risco também, sedentarismo, alimentação. Tem um fator de risco que é
esses três estão um pouco associados, né? Obesidade e erro alimentar, né? A gente fala erro alimentar é uma alimentação inadequada para determinada situação. Para o diabético, um erro alimentar pode ser diferente do erro alimentar para um paciente que tem algum outro problema metabólico, né? Então, erro alimentar, obesidade e sedentarismo estão um pouco interligados e são três fatores de risco para ter câncer. E alguns tipos de câncer, se a pessoa mantém esse hábito viciado, né, esse hábito ruim, o risco de recidiva também é maior. Então, mudar esse estilo de vida para um estilo mais saudável, né? E a gente pode falar um pouco mais sobre isso, de atividade física, de controle alimentar, evitar a obesidade, tanto diminui o risco de ter câncer, vários tipos de câncer, nem todos, quanto diminui o risco de recidiva, de volta de vários tipos de câncer também. O assunto está muito bacana, não sai daí não. Eu vou, mas eu volto. Carla Medeiros Semijoias, agora em novo endereço para melhor atendê-la. Avenida Floriano Peixoto, 644, loja 69, no Tita Mega Center. E a gente quer falar um pouquinho, doutor, continuar sobre a prevenção, que seria exatamente essa prevenção, alimentação saudável. A prevenção para o câncer a gente tem duas vertentes, né? Uma é o que muita gente interpreta como prevenção, que é o que a gente chama de diagnóstico precoce, na verdade, que é a realização de exames de rotina, que são úteis para alguns tipos de câncer, né? São exames de rotina que ajudam a detectar o câncer mais precocemente. Então, os que teriam indicação, por exemplo, mamografia a partir dos 40 anos em todas as mulheres. A mamografia ela não previne o aparecimento do câncer de mama. O que ela faz é detectar precocemente o câncer se tem alguma alteração mamográfica, né? O Papa Nicolau, na maioria das vezes, a alteração que o Papa Nicolau, que é o exame de lâmina do colo do útero, o que ele identifica já é alguma alteração do colo do útero em transformação para o câncer. Então também é um diagnóstico precoce. Esse tem indicação de ser feito em qualquer mulher que já tenha iniciado vida sexual. Colonoscopia, a gente fala muito câncer de mama, câncer de colo de útero, mas o câncer de cólon de intestino é o terceiro câncer mais comum na população como um todo. É porque mama só tem na mulher e próstata só tem no homem, mas cólon tem em todo mundo, o intestino está em todo mundo. E o terceiro câncer mais comum é o câncer de intestino. Ele também é um câncer passível de diagnóstico precoce, por colonoscopia a partir dos 50 anos de idade, que é uma endoscopia por baixo, né, pelo intestino, ou uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, é um exame de fezes feito anualmente, que identifica se há sangramento. Então, se houver sangramento, procurar a fonte do sangramento que pode estar no intestino. Então, esses são exames que servem para o diagnóstico precoce. Prevenção, essencialmente se restringe aos hábitos nossos, né? Então, como a gente mencionou no começo, né? Não fumar, ou quem fuma interromper o tabagismo, é algo que ajuda a prevenir o aparecimento de uma série de cânceres. Uma dieta adequada, que é uma dieta, essencialmente uma dieta com pouca carne vermelha, embutidos, né? Alimentos processados. Então, a carne vermelha teria que ser restrita a 2 a 3 refeições por semana com carne vermelha. Mais do que isso, se relaciona a um risco maior de alguns tipos de câncer, como câncer de intestino, por exemplo. Então, a dieta com muito legume, muita fibra, com a carne mais branca, com a carne mais magra, seria algo mais saudável, inclusive no sentido de diminuir o risco de câncer. Atividade física, não precisa ser um atleta, né? Uma atividade física que se entende seja suficiente, né, para diminuir o risco de câncer, é o equivalente a uma caminhada feita dia sim, dia não, uma caminhada de meia hora, 40 minutos, e um ritmo de em torno de uns 5 a 6 km por hora. Muito tranquilo. Então é como se você dar uma volta lá no Parque do Sabiá, que são 5 km, né? Dar uma volta no Parque do Sabiá, naquele circuito todo lá, em torno de meia hora, 40 minutos. Então, isso dia sim, dia não. Algo equivalente a isso, é o importante. E evitar a obesidade, né? Então a obesidade, esses outros dois pontos, né, da dieta e da atividade física, acabam também se interligam com o peso, com a obesidade. Então, evitar a obesidade, controlar uma dieta e atividade física regulares são fatores que ajudam de fato a prevenir o aparecimento de câncer. E agora, assim, para a gente estar encerrando esse assunto, doutora, eu quero falar um pouquinho também a respeito de tratamento, porque
Antigamente nem se falava nesse nome câncer, o pessoal tinha muito medo, mas a gente vê que ainda existe muito tabu a respeito do câncer. Muitas pessoas, na época que eu fazia tratamento mesmo, eu descobria muitas mulheres que fugiam do tratamento, então não queriam nem descobrir que estavam com a doença, marido largando a esposa porque ela está com câncer, e isso é tratável hoje em dia, não é? Sim, a maioria dos cânceres tem tratamento disponível. Algumas vezes o tratamento é curativo, em outros o tratamento aumenta o tempo de vida, às vezes em anos, né? Às vezes o tratamento tem um intuito mais paliativo, de controlar sintoma ou retardar a piora de algum sintoma. A única forma de a gente saber isso é procurando alguém que possa orientar, que é o médico. Então o primeiro passo é não fugir do diagnóstico, né? Que certamente o tratamento é mais intensivo, as chances do tratamento funcionar são menores se a gente só vai atrás quando está muito sintomático, né? Ao invés de a gente ir quando detectou a primeira alteração no nosso corpo. Então o primeiro ponto é a gente ter atenção ao nosso corpo, conhecer o nosso corpo. Conhecer a mama, a mulher conhecer a mama dela, você saber como é o hábito do intestino seu, qual é o seu hábito, se você vai evacua todos os dias ou a cada 2 dias, porque alterações no hábito intestinal, sangramento no intestino, um nódulo que não existia na mama, tudo isso são fatores de alerta para a possível existência de algum câncer subjacente, que seja a causa desses sintomas. Então se você vai logo ter um sintoma alterado, às vezes nem é câncer, na maioria das vezes não é, né? Mas se for, você tem uma chance maior de que aquilo tenha sido detectado precocemente e o tratamento também é menos intensivo, menos agressivo, né? É comum ver pacientes que se espelham em experiências do entorno deles. Alguém que teve uma experiência muito ruim com o diagnóstico ou teve uma evolução muito ruim com o tratamento, mas de novo, como a gente até mencionou na primeira parte também, isso não necessariamente se traduz de uma pessoa para outra, né? Então, às vezes, um paciente tem um diagnóstico e tolera muito mal o tratamento, e o outro, e a maioria, tolera bem, consegue passar por aquilo com o mínimo de percalços. Então, não fugir, porque se a gente foge e vai atrás só quando está com muito sintoma, certamente o tratamento é mais intensivo e menos efetivo. O que não tem solução, solucionado tá. Não tem jeito, vambora. Não tem como fugir também da coisa. Não tem como fugir. Eu fui no médico para poder marcar a radioterapia, cheguei lá, descobri que eu tinha que fazer quimioterapia porque tinha mudado tudo. E assim, foi um susto, foi um baque, mas passei, tá tudo certo, cabelo caiu, cabelo cresceu e no fim é um período também de crescimento pessoal, né? As prioridades mudam, isso não é só para câncer, né? Quem tem um infarto, né, sai da UTI e vai para casa com outra mentalidade, né? As prioridades mudam um pouco, né? Às vezes as pessoas começam a fazer as coisas num ritmo um pouco mais lento, né? Porque tem que aproveitar o dia a dia mesmo, né? Amanhã ninguém não sabe, pode ser câncer, pode ser um atropelamento, pode ser qualquer coisa, né? E a gente precisa ver o nosso dia a dia com toda a atenção, com o nosso corpo, com a saúde, né? Tentar preservar isso. E depois no diagnóstico de câncer é comum a gente ver as pessoas de fato falarem que mudaram um pouco o ritmo, priorizando outras coisas, aproveitando até mais a vida mesmo. Com certeza. Meu marido fala que colocaram energético na minha quimioterapia, que eu já era acelerada, eu fiquei mais. Mas tá tudo bem, é isso mesmo. A gente tem que viver intensamente, porque a gente só tem o hoje garantido. Nem é o hoje, é o agora, né? É nesse momento. Muito bom falar com o senhor. Obrigada aí pela disponibilidade. Quiser deixar o contato, quiser deixar os locais de atendimento, as redes sociais. Agradecer o convite, né? E parabenizar, na verdade, a você, né? Porque esse canal de comunicação que você oferece, isso é que chega mais perto das pessoas, né? Então, e é isso que faz esse alerta, né, sobre cuidados para melhorar a saúde ou para preservar a saúde, que ele se faça mais presente no dia a dia de todo mundo. Obrigada. Eu estou esperando você virar a câmera, não é? Para falar assim, faz de novo. Bom, e um respeitar o espaço do outro. Então, eu pego e falo assim, como é que chama o programa? Fala assim, de que é o programa? É seu. Ele fala, mas eu chego nele, a gente conversa, amor, o que você acha disso? Sempre a gente conversa. E é um parceiro, doutor.